Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Queridos filhos e queridas filhas, hoje a liturgia nos mergulha no mistério insondável da Santíssima Trindade. O Evangelho de João nos oferece a chave de leitura para esse mistério. Não se trata de um dogma abstrato ou de algo distante de nós. Pelo contrário, o mistério da Trindade é um transbordamento do amor. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Portanto, a Trindade é a família divina. E a espiritualidade de Shansta, que todos nós aqui temos a graça de partilhar, nos convida a não apenas contemplar esse Deus de longe, o Deus dos céus, mas habitar dentro dele. A espiritualidade de Shansta nos ensina que Deus se faz presente em nossa história. Cada um de nós estamos imersos em Deus e Deus em nós. O Padre Kentenich, nosso pai fundador, sempre enfatizou a imagem de Deus como um pai providente. Em João 3, versículo 16, vemos que a iniciativa parte do Pai. Deus não nos ama porque nós somos bons, porque aquela pessoa é legal, porque nós temos méritos. Não. Não é por isso que Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele é essencialmente Pai. E um pai ama, mesmo quando o filho não merece. Mesmo quando o filho está distante, o pai ama. O Padre Kentenich também nos ensinava que para Shansta, a Trindade é o nosso lar definitivo. Portanto, todos nós somos peregrinos, todos nós estamos numa contínua romaria até chegarmos na Trindade. Até chegarmos nesse lar, aonde de fato o nosso coração experimentará, vivenciará a verdadeira felicidade. Uma felicidade que aqui nós não temos, mas uma felicidade que nos dará completude de coração quando estarmos diante de Deus. Portanto, a maior segurança não estão nas estruturas do mundo. Diante de toda a nossa peregrinação, corremos um risco de desviar o nosso olhar. Corremos o risco, muitas vezes, de ficar apegado demais às coisas desse mundo. Às vezes, às pessoas, aos problemas, ao trabalho. Corremos um risco de desviar o nosso olhar daquilo que é essencial. Por isso, nosso pai fundador sempre nos ensinou: manter o nosso olhar, a nossa vida no coração do Pai. A espiritualidade de Shansta, ela é mariana, mas totalmente trinitária. Totalmente trinitária. Portanto, todo este amor que rendemos a Nossa Senhora, todo esse nosso empenho com a campanha da Mãe Peregrina e todos os ramos da obra do movimento de Shansta, tem de fato como esta meta essencial nos fazer adentrar o mistério da Trindade e buscar cada dia mais esse mistério, caminhar para esse mistério, não ficarmos presos às coisas desse mundo que são tão passageiras, as coisas desse mundo que são tão efêmeras e que muitas vezes
acabam como que sacudindo a nossa vida. É porque ainda não estamos totalmente concretizados no amor da Trindade. Ainda no Evangelho, nós vemos que o Filho é o presente do Pai para nós. Ele não veio para condenar, mas para nos atrair de volta. Jesus veio para nos chamar à comunhão trinitária. Na espiritualidade de Shansta, vivemos isso através da aliança de amor. Assim como o Filho vive em total unidade com o Pai e o Espírito Santo, nós somos convidados também a entrar nessa corrente de vida. Ao aceitarmos o Filho, aceitamos a lógica da doação total. E aqui uma frase que sintetiza muito bem esse movimento de entrega do Filho em relação a nós, e de nós também em relação ao Filho, é o lema da aliança de amor. Nada sem vós, nada sem, mais uma vez, nada sem vós, nada sem nós. E diante de todo esse mistério tão lindo que hoje estamos vivendo, aonde encontramos Maria? Aonde está Maria diante desse mistério tão lindo? O padre Keitnich descrevia Maria como a transparente de Deus. Ela é a criatura que melhor mergulhou no oceano da Trindade. Nossa Senhora é a criatura que fez uma experiência profunda com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Por isso, nós dizemos, Maria, a filha predileta do Pai, Maria, a mãe amável do Filho, Maria, a esposa e o templo do Espírito Santo. Em Shansta, de um modo especial, no santuário, aqui onde estamos, Maria, ela é nossa mãe, nossa intercessora, mas de um modo especial, dentro da pedagogia da nossa espiritualidade shanstatiana, nós damos um título a Maria. Ela é nossa educadora. Maria é a educadora que nos leva ao santuário. Ela é o santuário vivo, aonde a Trindade habita de uma forma plena. Maria nos ensina que o mistério trinitário não se resolve com a inteligência, mas com a vinculação. Maria nos ensina que nós não precisamos de ter respostas práticas na nossa vida. Muitas vezes, meus queridos, na nossa história de fé, nós passamos por noites escuras, nós passamos por aridez espiritual, nós passamos ali por momentos de turbulência, aonde parece que Deus está demorando demais para nos escutar. Maria nos ensina com sua vida que nós não precisamos de respostas imediatas. Nós precisamos de confiança. Mesmo a Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, ela não teve respostas para tudo na vida. Mas ela confiou, ela se entregou. E é este movimento que Maria nos ensina também. Maria, ela nos ensina, através da nossa aliança de amor, quando nós nos consagramos a Maria, através da aliança, ela nos introduz no coração do Deus uno e trino. E ela, como nossa educadora na fé, nos ensina também, adiante das tempestades, adiante dos problemas, adiante das dificuldades, a não ficarmos ali querendo respostas prontas de Deus, colocando Deus à prova a todo momento, ficarmos ali como crianças mimadas, esperando como que um sinal divino, sobrenatural. Não. Nossa Senhora nos ensina que a confiança é o melhor remédio para a nossa vida, especialmente diante dos problemas, diante das dificuldades.
especialmente quando parece que nós não temos uma solução humana. A confiança é a porta que abre os milagres de Deus para a nossa vida. Porque se nós ficarmos enchendo nossas orações, porquês, ficamos ali cobrando de Deus, nos tornamos pessoas críticas e nós não somos capazes de contemplar os sinais que somente um coração humilde pode ver. Nós não conseguiremos contemplar o agir de Deus na nossa vida, que somente quem tem um coração confiante é capaz de observar. Portanto, meus queridos, gostaria que essas palavras hoje fixassem em seus corações. O mistério da Trindade é um mistério de comunhão. Comunhão. Portanto, como estão os meus vínculos? Eu estou sendo como Maria, um reflexo do amor de Deus para aqueles que convivem comigo? Será que eu me esforço diariamente a viver a minha aliança de amor? Eu me esforço em viver a minha devoção a Maria, sendo uma pessoa virtuosa, sendo uma pessoa realmente ali que ilumina o ambiente? Ou eu sou aquela pessoa ranzinza, crítica, aquela pessoa que só sabe pôr defeito nos outros? A devoção a Maria nos educa para a santidade. A devoção a Maria não é apenas fazermos orações próprias, cumprirmos os atos de piedade, sim, que devemos fazer, mas a devoção a Maria desperta virtude no nosso coração. Portanto, um bom devoto de Maria sempre será santo, porque a Mãe de Deus, quando encontra um coração disposto ali a ser santo, quando a Mãe de Deus encontra um coração desejoso do céu, Nossa Senhora educa e forma este coração para a santidade. E é isso que Nossa Senhora quer fazer com cada um de nós. Como nossa educadora, como nossa mãe, ela quer nos ensinar a ser um reflexo do amor, aonde quer que nós estejamos. Mas sempre nós criamos aquelas desculpinhas, né? Por exemplo, padre, é que o senhor não conhece a minha família. Padre, o senhor não conhece o meu marido. Padre, o senhor não conhece a minha esposa. Se o senhor soubesse a tribulação que é a minha casa, o senhor não estaria falando isso. Quem aqui não tem problema na família, levanta a mão. Tudo problemático, né? Todos nós, meus queridos, temos a cruz de cada dia na nossa casa. Todos nós temos ali os desafios. E não adianta dizer, padre, mas se eu tivesse em outro lugar, se eu tivesse uma outra família, teria o mesmo problema. A questão não está no lugar, a questão está no seu coração. Nosso pai fundador, Padre Kentenich, viveu 2 anos no campo de concentração em Dachau, e ali num campo de concentração, Padre Kentenich, diante de toda aquela opressão, diante de toda aquela angústia, diante de toda aquela dor que se vivia num campo de concentração durante o tempo do nazismo, ali, naquele lugar, Padre Kentenich fez com que muitas pessoas conhecessem a Deus através do testemunho dele. Num lugar tão inóspito, que é um campo de concentração, floresceu santidade. Porque Padre Kentenich se deixou educar pela Mãe de Deus e se tornou um reflexo do amor aonde ele estava. Peçamos hoje, meus queridos filhos e minhas queridas filhas, que nossa querida Mãe, ela nos ajude a transformar a nossa vida num pequeno céu.
mesmo com toda a dificuldade que nós temos. Mas quando você está unido a Deus, quando você está em estado de graça, quando você busca os sacramentos, quando você tem vida interior, nós vivemos já na terra um pedaço do céu. E esse céu é exatamente a alegria de se fazer a vontade de Deus. Nós podemos estar enfermos, podemos estar em dificuldades, mas quando estamos na vontade de Deus, quando você está cumprindo aquilo que Deus te escolheu para cumprir, você é uma pessoa feliz. Porque nada é capaz de nos realizar tanto como a vontade de Deus. Estar na vontade de Deus é o nosso céu. Por isso, peçamos hoje que Nossa Senhora nos ensine a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade da Trindade na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer circunstância. A vontade de Deus passa pela cruz. A vontade de Deus passa pelo sacrifício. Mas nenhum sacrifício se torna penoso. Nenhuma cruz é esmagadora para quem está disposto a amar. Nenhuma cruz é pesada demais quando se tem um coração apaixonado por Deus. Por isso, meus queridos, não peça para Deus, ai, Senhor, me livra da cruz, me livra das dificuldades. Não vai acontecer isso. Peça para ter amor no coração. O amor torna leve qualquer fardo. O amor transforma a cruz em oblação. O amor transforma as dificuldades em louvor a Deus. E é isso que os santos viveram, e é isso que o nosso querido pai fundador, Padre José Kentenich, nos ensinou. Mesmo diante das dificuldades, permanecer em Deus, sendo um reflexo do amor de Deus, aonde quer que nós estejamos. Que Maria, nossa mãe educadora, nos inspire, nos ajude e nos sustente a cada dia. E lembre-se sempre uma frase, que o Padre Kentenich sempre dizia: vocês de Araçoiaba, vocês das cidades de Sorocaba, das paróquias onde eu passei, já estão até cansados de escutar essa frase. Mas essa frase é a chave para sermos fortes em todos os lugares. A mãe terá o perfeito cuidado de tudo. Esta foi a frase que o Padre Kentenich falou no campo de concentração. Essa foi a frase que marcou profundamente a espiritualidade do Padre Kentenich. E ele sabia, diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das tentações, das provações, a mãe está cuidando. Por isso eu não preciso ficar desesperado. Se a mãe está cuidando, a mãe vai me ajudar a me manter fiel à vontade de Deus. Se a mãe está cuidando, eu sei que não faltará a graça necessária, porque ela intercede por nós. Por isso, vamos rezar juntos? A mãe terá o perfeito cuidado de tudo. Mais uma vez, a mãe terá o perfeito cuidado de tudo. Que você possa gravar essa frase no seu coração e que hoje, ao voltarmos para nossas famílias, para as nossas paróquias, nós possamos levar essas graças do santuário e, sobretudo, assumir a nossa missão, ser instrumento de Maria e refletirmos também essa presença da Trindade, aonde quer que nós estejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.